aparições, assombrações, espíritos demoníacos, paranormalidade e medo, muito medo. Hoje vamos conhecer um casal destemido que não tinha medo de nada. Eles foram o mais fascinante e famoso casal dos Estados Unidos e do mundo, pois eles passaram mais de 40 anos estudando e tentando desvendar os grandes mistérios da paranormalidade. Ed e Lorraine Warren foram dois dos maiores demonologistas conhecidos. Conheça mais sobre o casal e suas contribuições para o mundo da paranormalidade. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Luta contra o Crime. Eu sou a Lisa, e aqui você conhecerá os grandes criminosos e mistérios do século. Então, se você gosta desse tipo de assunto, deixe o seu like, que isso é muito importante para mim, e compartilha com seus amigos. Então, mesmo com medo, vamos lá! No enorme universo dos fenômenos paranormais, poucos nomes aparecem tão fortemente quanto Ed e Lorraine Warren. Este casal se tornou muito famoso por sua dedicação à investigação de atividades sobrenaturais. Conquistou a atenção do público e inspirou inúmeras obras cinematográficas e livros baseados em suas experiências. Os Warren, como eram chamados, se tornaram os mais famosos estudiosos paranormais do nosso tempo, dando uma grande contribuição para aqueles que gostam e acreditam na vida após a morte. Vamos conhecer um pouco de cada personagem. Ed Warren, o demonologista. Ed nasceu como Edward Warren Miney em 7 de setembro de 1926 e foi um renomado investigador paranormal e autor americano de livros sobre a paranormalidade. Sua vida extraordinária foi dedicada a explorar os mistérios do sobrenatural e ajudar aqueles afligidos por fenômenos paranormais, bem como todos os ligados a demônios. Ed cresceu em uma época em que o interesse pelo paranormal começava a ganhar um grande destaque. Ele teve uma experiência na infância quando encontrou uma entidade fantasmagórica, e a partir desse momento despertou seu interesse e o impulsionou a buscar respostas para o inexplicável de forma autodidata. Ed serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial e retornou aos Estados Unidos em 1952. E nesta data ele fundou, juntamente com a sua esposa Lorraine, a Sociedade de Pesquisa Psíquica de Nova Inglaterra, Estados Unidos. Esta sociedade marcou o início de uma carreira dedicada à investigação paranormal e todas as práticas relacionadas a demônios, assombrações, fantasmas e tudo aquilo que não entendemos. A abordagem de Ed para o paranormal era diferenciada, pois ele acreditava na necessidade de uma abordagem que tinha como base a parte holística, junto com métodos científicos e a intuição espiritual. Essa abordagem muitas vezes envolvia entrevistas detalhadas, o uso de tecnologia de gravação e a colaboração com médiums para documentar e validar fenômenos paranormais, uma vez que Ed não possuía dons paranormais como a sua esposa, mas sim uma visão mais científica do assunto. Ed, em uma madrugada de 23 de agosto de 2006, se levantou para abrir a porta da casa para o seu gato entrar, quando teve um derrame fatal, e veio a falecer aos 80 anos de idade, deixando uma carreira notável de mais de meio século na investigação paranormal. Seu legado continua até hoje, influenciando e inspirando muitas pessoas a ter interesse pelo desconhecido. Após a morte de Ed em 2006, Lorraine continuou a manter viva a missão do casal por meio da Fundação Warren, estabelecida para promover a pesquisa e a educação sobre atividades paranormais. Agora vamos falar sobre Lorraine Warren, a clarividente sensitiva. Lorraine Rita Moran nasceu no dia 31 de janeiro de 1927 e foi uma notável sensitiva e investigadora paranormal. Sua vida foi dedicada a explorar os reinos do desconhecido e ajudar, assim como seu marido, aqueles afligidos por atividades desconhecidas, como a paranormalidade. Assim como Ed, Lorraine enfrentou críticas e ceticismo em relação ao trabalho do casal. Alguns céticos questionaram a validade de suas conclusões,
enquanto outros a acusaram de explorar o medo das pessoas para ganho pessoal. Lorraine faleceu no dia 18 de abril de 2019, aos 92 anos, deixando uma vida dedicada a explorar os mistérios do além. Seu legado persiste não apenas em casos famosos e narrativas de terror, mas também na influência duradoura que ela e Ed tiveram na cultura popular e na percepção contemporânea do paranormal. Hoje vamos falar de 4 casos sombrios mais famosos que este incrível casal tomou à frente com seus talentos e desejo de mostrar a paranormalidade. O caso número 1 é de Amityville. Esse caso que chocou o mundo foi, sem dúvida, um dos mais famosos e incríveis dos Estados Unidos, que aconteceu em 1975. No dia 13 de novembro de 1974, a casa de 2 andares High Hopes, situada no tranquilo bairro de Amityville, foi palco de uma das maiores tragédias familiares da história. Era por volta das 3h15 da manhã, quando o jovem Ronald Butch DeFeo, com apenas 23 anos, assassinou 6 membros de sua família enquanto dormiam. Ele matou o pai, a mãe e seus 4 irmãos mais novos com um rifle. Apesar de negar em primeiro momento, Ronald confessou o crime posteriormente à polícia, porém as motivações do crime jamais ficaram 100% claras. Primeiro ele teria dito que ouvia vozes e depois afirmou que teria sido ajudado por outros familiares para cometer a atrocidade. Alguns dizem que o jovem estaria atrás do dinheiro do pai, outros que ele teve um colapso de loucura ou um episódio psicótico. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade, além de ser um usuário de muitas drogas. E seja lá o que tenha ocorrido de fato, Ronald foi condenado e sentenciado a 25 anos de prisão por cada morte, e ele nunca saiu da prisão, e morreu encarcerado em 2021. Um ano após os assassinatos, a família Lutz comprou a casa por uma barganha e se mudaram para lá. Porém, eles já sabiam o que tinha acontecido naquela casa. E passou a ter experiências terríveis típicas de uma casa amaldiçoada. Pouco tempo depois de mudar, a família relatou uma série de eventos paranormais, incluindo vozes inexplicáveis, objetos se movendo por conta própria e presenças demoníacas. George também relatou acordar frequentemente às 3h15 da manhã, horário em que o massacre dos DeFeo havia ocorrido. Eles também relataram que a porta da garagem abria e fechava sem motivo, facas eram derrubadas na cozinha, uma criatura parecida com um porco que encarava George e seu filho pela janela, e levitações de membros da família. Alegaram que ouviam vozes de espíritos, aparições de lodos misteriosos nas paredes e crucifixos invertidos. Aterrorizados, eles abandonaram a casa após apenas 28 dias de morar lá. E o mais incrível é que eles deixaram todos os seus pertences para trás e nunca mais voltaram para pegar nada. Com muitas dúvidas, questionamentos e críticas, George e Kathleen foram acusados de terem inventado tudo isso. Porém, eles foram submetidos a um teste de detector de mentiras quando relataram os acontecimentos da casa, e ambos passaram do teste. Até a sua morte em 2006, George manteve sua história de que tudo o que aconteceu em Amityville era verdade. Então, entra em cena o casal Warren para investigar e fazer uma limpeza na casa. E após a investigação, afirmaram que a casa estava infestada por uma entidade demoníaca. O incidente se tornou um best-seller literário e foi adaptado para vários filmes, transformando os Warren em figuras públicas ainda mais proeminentes e o lançando aos estrelatos. Após a saída do casal Lutz, a casa foi vendida várias vezes e passando para vários donos, e alguns disseram mais tarde que havia sim algo estranho na casa. Com a imensa repercussão, foi feito o filme Amityville, que foi um grande sucesso no cinema. O segundo caso do casal Warren foi o caso Perron.
Em janeiro de 1971, a família Perron, composta por Caroline, Roger e 5 filhas, mudaram-se para uma fazenda em Rhode Island. Tudo parecia incrível no início, pois a fazenda era linda, com 14 quartos e muito espaço para as crianças brincarem, mas logo começaram a notar sinais de presenças estranhas no local, como vassouras que se moviam sozinhas, poeiras que se juntavam na cozinha, vozes que vinham de outros cômodos e espíritos que as crianças viam ao redor da casa. Alguns desses espíritos eram considerados inofensivos e até brincavam com as crianças, enquanto outros eram bem agressivos. De acordo com uma das filhas, seu pai sentiu uma presença fria e fedorenta no porão, e eventualmente camas levitavam do quarto, e aparelhos de aquecimento falhavam sem nenhuma explicação. Diante disso, Caroline decidiu investigar o passado da casa, e descobriu que ela pertenceu à mesma família por 8 gerações, e diversas mortes trágicas ou misteriosas aconteceram por lá. Caroline descobriu também que uma mulher chamada Batseba Sherman viveu lá no século XIX e foi acusada de ter matado uma criança recém-nascida, que ela era uma bruxa, fazendo assim a casa ser mal assombrada. A bruxa se enforcou em uma árvore na parte externa da casa, e sua lápide pode ser encontrada no cemitério da cidade. Após ataques e ameaças para que os Perron, especialmente Caroline, deixasse a casa, uma desconfiança de que a mãe estava possuída pela bruxa atormentou a família. E então eles decidiram pedir ajuda para Ed e Lorraine Warren, em 1974. Por vários anos, os investigadores tentaram ajudá-lo. No começo, Lorraine, que é médium, tentou se comunicar para entender o que os espíritos queriam, mas os ataques apenas se intensificavam. Foi quando decidiram realizar um exorcismo em Caroline, e aí a coisa piorou. Sobre a noite que o exorcismo que foi realizado em minha mãe, Andrea, uma das filhas, explicou: "Esta noite eu pensei que veria minha mãe morrer, porque foi a noite mais terrível de todas. No meio da cerimônia de exorcismo, minha mãe começou a falar com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes. E uma força que não é deste mundo a jogou a 6 metros de distância em outra sala. E minha mãe ficou desacordada, jogada no chão." Apesar das tentativas do casal Warren de livrar a família do espírito maligno, a situação se agravou muito, e Roger decidiu que os investigadores deveriam deixar a casa imediatamente. Os Perron viveram na casa por cerca de 10 anos, até terem condições financeiras de comprar uma outra casa e se mudar. Em 1980, eles saíram da fazenda e foram para a Geórgia, e nunca mais voltaram. A filha mais velha, Andrea, escreveu 3 livros sobre sua experiência na casa, e hoje ela viaja dando palestras. A história foi tão controversa que inspirou o filme da franquia Invocação do Mal, sendo um enorme sucesso de bilheteria. O nosso terceiro caso é sem dúvida um dos mais conhecidos, e se chama Annabelle. Este caso se tornou um ícone no mundo do terror. Aconteceu em 1970, quando 2 estudantes universitárias relataram que uma boneca de pano que possuíam estava agindo de maneira inexplicável. A boneca original era feita de pano, uma boneca alegre e sorridente, muito diferente da boneca do filme que foi feito depois, que era uma boneca assustadora, e ela foi dada de presente à Donna pela sua mãe. Em 1968, Donna era estudante de enfermagem e dividia em casa um quarto com sua amiga Angie, e Donna deixou a boneca em um canto em cima de uma cômoda. Donna disse que começou a sentir algo de estranho nesta boneca, pois tanto ela quanto sua amiga Angie começaram a perceber que a boneca mudava de lugar no quarto, e outras situações estranhas também que elas começaram a perceber com o passar do tempo.
o namorado de Donna, que se chamava Lou, que também frequentava a casa, chegou a afirmar que em 2 ocasiões, quando ele estava dormindo, a boneca tinha lhe atacado, sendo que uma delas, ela tentou estrangulá-lo. Uma médium foi chamada para verificar a boneca e ela disse que esta boneca tinha pertencido a uma criança, chamada Annabelle Higgins, que tinha morado nessa casa, e ela teria morrido aos 7 anos de idade, cujo espírito possuía o brinquedo. Donna então decidiu chamar Ed e Lorraine para investigar o caso, e eles disseram que o espírito de Annabelle não estava satisfeito em ficar na boneca. O espírito, na verdade, da criança, Annabelle Higgins, queria mesmo era um hospedeiro humano. As meninas então decidiram chamar um padre para exorcizar a casa e a própria boneca. E Lorraine disse que a boneca tinha que ficar guardada, sem ninguém mais poder tocá-la. Com isso, Donna deu a boneca para Lorraine e o casal guardou a boneca dentro de uma caixa de vidro. E desde então, ela nunca mais foi tocada por ninguém. A boneca se encontra em exposição, ou se encontrava em exposição, no Museu dos Ocultos do casal Warren. E claro, esse caso também teve muita repercussão e acabou virando um filme muito lucrativo. O nosso quarto e último caso também é bem assustador e famoso, e ele se chama O Demônio Assassino, ou O Diabo Me Fez Fazer. Em 24 de novembro de 1981, Ernie Johnson foi acusado de matar o proprietário de sua casa, Alan Bono, após uma briga. Esta foi a primeira vez que a defesa de um réu tentou provar a inocência com base na alegação do réu que estava sendo possuído por um demônio. David Glatzel, um menino de apenas 11 anos, teria hospedado um demônio em seu corpo e passou a ter terrores noturnos, exibia um comportamento estranho e começou a aparecer com arranhões e hematomas em seu corpo, tudo de uma forma inexplicável. Depois de uma série infinita de nefastas ocorrências envolvendo o garoto, a família decide chamar o casal Ed e Lorraine como seu último esforço para curar David. Lorraine disse que viu uma matéria negra ao redor do menino. Deb e sua mãe disseram aos Warren que viram David sendo espancado e sufocado por mãos invisíveis e que marcas vermelhas ficavam em seu corpo depois que tudo isso acontecia. David começou a rosnar, falar em vozes de outro mundo e também a recitar passagens da Bíblia. Durante a noite, um membro da família ficava acordado vigiando David, enquanto ele sofria de espasmos e convulsões. Os Warrens estavam tentando fazer de tudo para aliviar o sofrimento do menino, porém em 1980 chegaram mesmo até ir à polícia para avisá-los de que a situação estava se tornando bastante perigosa. A família de David, junto com Ed e Lorraine, fizeram com que vários padres pedissem à igreja que realizassem um exorcismo formal em David, pois o menino já tinha tido 4 pequenos exorcismos, mas sem ou pouquíssimo sucesso ou efeito. Após várias sessões de exorcismo, em uma delas aparece Ernie, gritando para que o demônio saísse do corpo de David e fosse para o seu corpo. Dizem que com isso, o demônio saiu realmente do corpo da criança e foi parar no corpo de Ernie Johnson, fazendo com que ele começasse a fazer coisas que ele nunca fez, como por exemplo rosnar e ter um comportamento bastante agressivo. Um certo dia, o senhorio de Ernie bebeu muito e os dois começaram a brigar, até que Ernie puxou um canivete e esfaqueou seu senhorio várias vezes, fazendo com que ele morresse alguns dias depois. No dia seguinte, depois do assassinato, Lorraine disse à polícia que Ernie estava possuído pelo demônio quando o crime foi cometido, e logo a mídia apareceu fazendo do caso mais um grande acontecimento. Os advogados de Ernie foram ao tribunal com este argumento,
Porém, o juiz não aceitou, alegando que se não tem provas da possessão de Ernie, isso então ficaria invalidado. Ele pegou de 10 a 20 anos de prisão. Este foi mais um caso de muita repercussão nos Estados Unidos, sempre envolvendo o casal Warren. Este acontecimento também deu a origem a um outro filme da franquia Invocação do Mal, também com muito sucesso. Os métodos de investigação dos Warren frequentemente envolviam rituais religiosos, orações e ações que muitos considerariam mais baseados na fé do que na ciência. Isso levou alguns céticos a questionar a validade de suas descobertas, argumentando que a fé não é um substituto para a evidência empírica. O Museu Oculto dos Warrens foi um legado duradouro que ficou localizado em Moore, Connecticut. Era um museu com uma coleção fascinante para alguns e aterrorizante para outros. Uma coleção de artefatos e objetos que supostamente estavam associados a eventos paranormais e atividades sobrenaturais. A ideia por trás do museu era não apenas preservar esses itens, mas também fornecer um local onde as pessoas pudessem aprender sobre o paranormal e talvez sentir uma conexão mais direta com os mistérios que envolvem esses objetos. O museu continha uma ampla variedade de itens, desde bonecas supostamente possuídas até objetos utilizados em rituais ocultos. Alguns dos itens mais famosos incluíam a já mencionada boneca Annabelle, que se tornou um ícone do horror moderno após os relatos dos Warren sobre sua suposta possessão demoníaca. Outros artefatos notáveis incluíam crucifixos usados em exorcismos, pinturas e objetos ligados a casos famosos investigados por eles, como por exemplo o caso Amityville. A coleção não apenas cativava os entusiastas do oculto, mas também servia como uma espécie de arquivo para os casos e experiências dos Warrens. Em agosto de 2019, após a morte de Lorraine, em abril daquele ano, a filha do casal, Judy, anunciou o fechamento do museu. A decisão foi tomada devido à preocupação com a manutenção do local e questões legais relacionadas à propriedade dos artefatos. O conteúdo do museu foi transferido para um local seguro e permaneceu sob a custódia da família Warren. Ed e Lorraine deixaram uma marca indiscutível no campo do ocultismo. Suas investigações, repletas de mistério e horror, cativaram o público e inspiraram uma série de filmes e livros de sucesso. Enquanto alguns os veem como verdadeiros defensores contra forças do mal, outros questionam a autenticidade de suas descobertas. Em última análise, a história de Ed e Lorraine é uma rede de crenças, mistérios e controvérsias que continua a fascinar e assombrar aqueles que buscam compreender os limites entre o mundo conhecido e o além. O otimismo e a fé inabaláveis dos dois foram fundamentais para enfrentar as forças do mal do lado de cá. E agora, eles descansam juntos para sempre. Gente, que coisa, hein? Então, se você gostou, dá um like, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, pois isso é muito importante para mim, e se quiser comentar alguma coisa, manda aí o que você achou de tudo isso. Obrigada por assistir e até o próximo episódio da nossa luta contra o crime. Bye bye!